Ana e você está no canal A Endometriose Nua e Crua. Hoje eu quero dividir com vocês como que eu descobri a endometriose, o que que eu senti, quando que foi isso e como que foi receber essa notícia. Então, vamos lá para o nosso bate-papo. Bom, antes de eu começar a falar, eu quero dizer que eu não sou médica, tá? Eu sou apenas uma mulher que tem endometriose e que quero compartilhar com vocês todos os meus medos, os meus traumas, as minhas frustrações, os meus sonhos, como uma mulher que tem esse problema de saúde. Dizer pra você que a nossa dor, ela é real, ela não é psicológica. E só consegue se colocar no nosso lugar quem conhece sobre a doença. Então, meu intuito é esse, é mostrar o que é endometriose, o que ela causa na vida de uma mulher, que causa coisas terríveis. Bom, antes mesmo de eu menstruar, eu já sentia muita cólica. E eu me recordo que uma vez minha mãe me levou ao médico e o médico disse, olha, as dores que a sua filha está sentindo são cólicas pré-menstruais, então provavelmente logo mais ela vem a ter menstruação. Eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe, porque ela sempre foi presente, ela sempre me levou no médico, quando eu sentia dores, ela nunca foi uma mulher ausente e nunca tratou as minhas dores como algo banal ou como drama meu. Ela sempre compreendeu, até porque ela também sofria muito de cólica na adolescência. E só depois de muitos e muitos anos que nós descobrimos que ela desenvolveu a endometriose. Não sabemos quando que foi o desenvolvimento dela, mas desde nova também ela já sofria com muita cólica. Bom, e eu me recordo que as minhas ultrassons, ela vinha com escrito, né? Cisto de conteúdo homogêneo, cisto de conteúdo com cor marrom. Eram alguns dizeres assim. Eu não sei como especificar direitinho para vocês, porque todos os meus exames de ultrassom antigos, antes de eu casar, eu me desfiz de todos eles, porque eu tinha muitos e muitos exames e achei que não era necessário guardar exames tão antigos. Mas o ginecologista já dizia que era endometriose. Mas até então, pra mim, endometriose, ok. Sabe? Não ia atrás, não ia pesquisar sobre o assunto. E aí chegou uma época em que as dores foi aumentando, foi piorando. E eu encontrei um médico que ele tratava mulheres de endometriose pelo convênio, né? Tanto é que a agenda dele era super lotada, era muito difícil de conseguir uma consulta com ele. E aí ele falou, olha, Débora, nós vamos fazer um tratamento para a sua endometriose. Então você vai emendar as cartelas, você vai ficar 3 meses sem menstruar, aí 1 mês de pausa você menstrua. Então você vai persistir por esse tratamento. 3 meses menstrua, 1 mês não menstrua. Foi esse tratamento que ele passou para mim. Durante 1 ano foi tranquilo o tratamento, as dores melhoraram, a intensidade da menstruação diminuiu, a quantidade de dias também diminuíram. Só que chegou um tempo em que elas pioraram, que foi no momento quando eu casei, em 2012. Eu tinha 22 anos na época. E aí as dores começaram a vir com maior intensidade que antes. E eu me recordo que quando vinha pra mim, eu ficava de cama, eu não conseguia me levantar. Parecia sintomas de infecção urinária. Só que eu ia nos hospitais, eu fazia exames e não constavam nada. Mas eu não conseguia nem sequer colocar o pé no chão quando vinha pra mim. Eu ficava debilitada numa cama, parecia uma pessoa inválida. E aí minha mãe ela falou pra mim, Débora, tenta marcar com esse médico. Só que a agenda dele era muito extensa, assim, de data. E teve uma vez que me deu uma crise muito forte, que eu comecei a vomitar de tanta dor. Isso foi em um domingo, eu falei, mãe, na segunda-feira eu vou no consultório dele, eu vou ficar no consultório dele pra ver se eu consigo um encaixe, né? E aí eu fiz isso, fui pro consultório dele, porque às vezes acontece de alguma mulher, né, não conseguir ir, ou se por uma súplica de Deus ele me atendesse. Gente, quando eu entrei no consultório dele, ele me atendeu, depois que atendeu todas as pacientes, não houve falta,
de nenhuma paciente, mas mesmo assim ele me atendeu. Só que ele me atendeu muito ríspido, muito grosso. Ele não quis ouvir as minhas queixas. Ele simplesmente falou: olha, você tem endometriose, você tem que se acostumar com isso. Como que ele diz isso para uma menina de 22 anos? Eu estava sozinha nessa consulta. E ele disse claramente para mim: você vai ter que se acostumar com isso. O seu problema é endometriose. Você não quer mais sofrer de endometriose? Então tenha um filho. Só que eu estava recém-casada. Eu não queria ter um filho. Eu tinha me casado em março. Quando eu fui na consulta com ele, era em julho. Eu falei: eu não quero ter um filho agora. Como assim? Eu acabei de casar. Eu quero curtir a vida, eu quero curtir o meu esposo, eu quero passear. E aí foi isso que ele falou pra mim. E eu fui trabalhar, eu cheguei no serviço desolada. E o meu patrão, Jair, ele me aconselhou a procurar uma outra opinião médica. Ele falou: Débora, a gente nunca pode ficar apenas com uma única opinião médica. Se você se sente insegura com o médico, procure uma outra opinião. Eu falei: tudo bem. Aí fui e marquei com outra ginecologista, lá no Tatuapé. E quando eu fui na consulta com esse ginecologista, eu levei todos os meus exames, os mais recentes que eu tinha. Levei para ele. E eu me lembro que quando eu estava na sala de espera, estava passando o programa Bem-Estar da Globo. E lá estava falando sobre endometriose. E aí me deu aquele estalo na cabeça. Eu falei: poxa, é isso que eu tenho. E na medida que iam explicando sobre endometriose, eu comecei a ficar desesperada. Falei: gente, eu não acredito que eu tenho isso. Eu fiquei assim, atônita, com medo. E eu não piscava, eu assistia assim, sabe, sem piscar. E aí, quando eu entrei na sala do médico, que eu mostrei todos os exames pra ele, ele falou, falei das minhas queixas, ele falou: Débora, o seu caso é caso de cirurgia. Eu vou te pedir uns novos exames, você faz, depois você vai retornar porque você vai precisar ser operada. E aí eu falei: como assim ser operada? Como que é essa cirurgia? E aí foi quando o médico começou a me explicar mais ou menos o que era endometriose, que eu teria que passar por uma cirurgia, que provavelmente essa uma única cirurgia não resolveria o caso, que nós sabemos que nós que temos endometriose, nós passamos por várias cirurgias, porque a cirurgia ela não é a cura da endometriose, ela é o tratamento para endometriose. Por um tempo você fica ótima, mas depois a endometriose ela pode voltar. Tem casos sim de mulheres que fizeram cirurgia uma vez e não voltaram, mas na grande maioria volta, tá? Porque a cirurgia não cura, ela é apenas um tratamento da endometriose. E aí ele falou assim: olha, eu não entendo por que o seu ginecologista não te encaminhou para cirurgia. Aí ele falou assim, quando ele olhou o meu exame, ressonância magnética, ele falou: nossa, mas aqui tá bem feio o seu caso, vou ter que fazer essa cirurgia com uma certa pressa. Aí eu falei: mas doutor, esse exame é de 1 ano atrás. Ele: então vamos fazer o seguinte, eu já vou marcar a sua cirurgia e você faz os exames. Olha quem chegou, meu pacotinho. Oi! Oi, Abigail! Abigail, dá tchau pro pessoal. Fala oi! Gente, essa daqui é minha bebê. Pra quem não conhece, pra quem não viu um vídeo anterior meu que eu fiz com ela, porque gravar sem ela é bem difícil. Bom, então o médico, ele falou pra mim que eu precisava fazer a cirurgia. E eu saí de lá já com a data marcada e com alguns exames pra fazer como emergência. Gente, eu saí de lá desesperada, chorando, eu estava sozinha novamente. Porque enquanto eu era solteira, minha mãe me acompanhava. Depois que eu casei, aí tinha que ser o marido, mas o marido não podia, e aí eu sozinha, né? Então, assim, eu fui muito preocupada, mas graças a Deus, lá onde eu trabalhava, eles me acalmaram, eles entenderam o meu caso, falou: não, se você precisar passar pela cirurgia, vai e faça. Só que até então, pra mim, sabe, eu falei: ah, legal, vou operar, o médico já me explicou, tudo bem. E aí eu fiz a cirurgia em dezembro, foi tudo muito rápido. E por um bom tempo eu fiquei bem. Só que depois de, eu acho que 1 ano e meio, as dores voltaram tudo novamente. E aí,
eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Foi quando eu comecei a pesquisar na internet sobre a endometriose. E foi quando eu encontrei o grupo Gapende. Nossa, esse grupo salvou a minha vida. E aí, quando eu descobri esse grupo, foi quando eu realmente me interessei pelo tema da endometriose, realmente comecei a estudar. E aí teve um encontro do grupo Gapende aqui em São Paulo, na Ana Rosa, se eu não me engano. E eu fui para esse encontro. Se eu não me engano, foi o primeiro encontro do Gapende. Gente, foi maravilhoso. Lá eu conheci a doutora Chamier, que ela é uma médica especialista em imagens, em exames de imagem para detectar endometriose. E através do grupo Gapende que eu comecei a pesquisar, a estudar sobre o assunto, a ler sobre o assunto, a realmente me interessar sobre o assunto. E o bom, gente, que o meu esposo ele foi comigo nesse encontro, então eu não fiquei sozinha. Então, desde o início da minha luta contra a endometriose, o meu esposo, ele sabe quais são os sintomas, ele sabe que tudo que eu sinto é por conta da endometriose. E isso é o que tem me ajudado bastante, porque ele também nunca reclamou, nunca falou que era fingimento meu, ele entendia que a minha dor realmente é real, né? E foi através desse grupo maravilhoso. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês, meninas, não fique somente na opinião de um médico. Procurem, tentem saber sobre o que é endometriose. Hoje nós temos muitos médicos aí que eles estão dispostos a explicar sobre o que é endometriose, sabe? Tem vários estudos que muitos médicos no Facebook a gente encontra que está pesquisando sobre o que é endometriose, quais são as melhores. Existem muitos grupos também que nos auxiliam que nos auxiliam na questão da alimentação para nos ajudar. Então, assim, não adianta a gente ficar sentado somente reclamando da vida, reclamando do porquê que tem endometriose. Nós precisamos também entender, conhecer sobre essa doença e agir, fazer algo para poder melhorar. Não adianta só a gente se queixar e continuar com a nossa alimentação desregrada, ou então simplesmente assistir nesse vídeo e, ok, não dá nenhum curtir, não compartilhar com seus familiares, não compartilhar com seu chefe, com seus amigos. Faça a nossa voz ser ouvido. Compartilha esse vídeo, compartilhe também outros vídeos que vocês encontrarem sobre a endometriose. Faça a comunicação da endometriose circular, porque nós precisamos ser ouvidas, nós queremos ser ouvidas. Endometriose não é qualquer doença, não é uma coisa fácil, não é uma coisa banal. Ela acaba muitas das vezes com a vida de uma mulher que quando ela não tem apoio, tá? Tem muitas mulheres aí em depressão por conta das medicações da endometriose, por conta da falta de apoio médico, de falta de apoio de amigos, de familiares. Então, gente, vamos divulgar, não vamos deixar esse vídeo morrer, tá bom? E essa foi a minha trajetória, a minha história. Deixa aqui nos comentários também como que você descobriu a endometriose ou se você ainda está descobrindo. Vamos nos ajudar. Nós podemos, nós conseguimos. Um beijo, fiquem com Deus e como prometido, hoje eu quero deixar aqui o hino para vocês da Aline Barros, o Ressuscita-me. Que Deus possa ressuscitar todos os sonhos que você perdeu. Fique com Deus e até o próximo vídeo.